Bom dia a todos, muito bom estarmos aqui mais uma vez e podemos juntos nos assentar à mesa e meditar na Palavra de Deus, pensarmos juntos na Bíblia, naquilo que o Senhor deixou para cada um de nós. Hoje, com o tema A Porta é Estreita e o caminho é difícil, despertem enquanto é tempo. Eu escolhi esse tema porque nas conversas que eu tenho com pessoas que são do meu convívio, quando a gente começa a falar sobre a busca espiritual, a caminhada espiritual da pessoa, e eu questiono um pouco sobre como essa pessoa tem buscado Deus, se ela lê as Escrituras, né? E o que eu tenho percebido muito é uma inércia, como que fosse as pessoas um tanto que paralisadas para a vida espiritual. Algo até mesmo um tanto impressionante e assustador em ver o como as pessoas têm caminhado nessa vida sem se importar com a sua vida espiritual, com o destino de suas almas. É como se os homens hoje, e quando digo homens, estou falando no sentido todo ser humano, homens e mulheres, caminham hoje pensando que não morreremos, sem a consciência de que somos seres finitos. E como que se não se importassem tanto com o que vai acontecer, com o seu destino eterno. É como se a nossa vida ela fosse tão corrida, num nível tão acelerado, em que nós não temos tempo para aquilo que é essencial. É muito disso que eu percebo com as pessoas. Quando questiono sobre isso, quando questiono sobre essa busca da verdade com relação à espiritualidade nossa, com relação à nossa compreensão do divino, do que é eterno, do que não se vê. Percebo essa inércia, essa paralisação, como que a música, né? Deixa a vida me levar, vou levando, vou caminhando, mas isso não é algo tão essencial, não é uma questão tão importante. E isso é algo preocupante quando nós nos deparamos com uma afirmação, que é essa afirmação que a gente está colocando aqui como título da mensagem, feita por Jesus, registrada nas Escrituras Sagradas, onde ele afirma: a porta é estreita e o caminho é difícil. De que porta que ele está falando? De que caminho? Ele está falando o caminho, a porta que conduz para a vida eterna. E se Jesus está falando que existe uma vida eterna, ele também diz que existe uma porta larga e existe um caminho amplo, fácil, que conduz para a perdição. E isso deveria ser algo que nos desperte a atenção, e esse é o objetivo meu com esse vídeo, despertar a sua atenção. Despertar a sua atenção para esse assunto tão importante que é o destino de nossas vidas, o destino eterno de cada um de nós. Porque hoje nós ouvimos pregações, lemos sobre a Bíblia muitas coisas, vemos podcasts inúmeros disponíveis por tudo quanto é lugar, canções do mundo gospel, a cada dia uma enxurrada de novas canções. O mercado evangélico do nosso país, aqui no Brasil, ele é absurdamente grande e popular. E é interessante que, apesar de todo esse nosso envolvimento tão grande com coisas relacionadas à Bíblia,
A grande maioria esmagadora, não é pouco, é a grande maioria esmagadora dos cristãos hoje não leem as suas Bíblias. Não tem o hábito, não tem a disciplina de ler e amar e meditar nas suas Bíblias, nas Escrituras Sagradas. E isso é algo muito interessante. É como se, imagina só, pensa em um país que você deseja muito conhecer. País, cada um tem o seu, né? Algum país que você deseja muito, vamos supor que você cresceu aqui, né? Nasceu aqui no Brasil e você cresce escutando muito sobre a Itália. E você lê sobre isso, você lê o livro de história sobre as coisas que aconteceram na Itália, né? Tantas coisas incríveis e histórias envolvendo aquele país. E você viu imagens, viu fotos e recebe muitas informações. E de repente chega um momento em que alguém diz: olha, nós vamos ter uma viagem para lá, você tem como pagar por essa viagem, você tem a condição de ir para aquela viagem, mas você diz assim: ah, olha, eu não tenho interesse em ir lá conhecer pessoalmente, pisar no solo, ver as obras, as construções magníficas, porque afinal de contas eu já ouvi sobre alguém falando sobre a Itália, eu já vi algumas imagens sobre a Itália, então obrigado. Obviamente você diria assim, é claro que eu não iria pensar dessa forma. É claro que eu iria querer estar lá e não seria suficiente apenas tudo que eu ouvi sobre a Itália, ou tudo aquilo que eu li sobre a Itália, ou todas as fotos que eu vi. Eu quero ter esse contato pessoal com a Itália. É mais ou menos isso que nós fazemos hoje com as Escrituras Sagradas, com a Bíblia. Nós estamos nos contentando em ouvir sobre ela, em ouvir podcasts, discussões. Um fala aqui, o outro responde, nós acompanhamos tudo isso, o que de certa forma, se forem coisas úteis, é bom, mas nenhuma delas pode substituir a minha vida, a sua vida devocional nas Escrituras Sagradas. Esse contato pessoal, íntimo e verdadeiro com as Escrituras Sagradas. E é isso que eu quero te convencer hoje com esse nosso estudo, com esse nosso tempo aqui juntos. Eu quero te convencer sobre isso. Porque se eu convencer uma única pessoa sobre isso, já estou convencido, já estou satisfeito. Porque uma única pessoa convencida dessa verdade tem a sua vida transformada, tem a sua mente transformada e é capaz de impactar esse mundo de forma poderosa. Eu gosto muito de pensar dessa forma. O Senhor, nosso Deus, não precisa de multidões, Ele precisa de poucos homens com um coração transformado para mudarem esse mundo. Eu gosto muito de pensar como Cristo fez. Ele não chamou multidões para perto. As multidões queriam estar mais longe, apenas dos benefícios, mas apenas 12 homens, com um coração e mente transformados, impactaram o mundo. Então o Senhor, nosso Deus, não precisa de multidões, Ele precisa de apenas alguns poucos homens e mulheres que estejam dispostos a serem verdadeiramente transformados, verdadeiramente impactados pela palavra de Deus para mudarem o mundo, para impactarem gerações. E o que eu vou usar aqui para tentar convencer você da importância de nos aproximarmos da palavra é um dos textos que eu considero um dos mais importantes do Novo Testamento. Porque quando a gente quer vender um livro, né, quando a gente quer convencer alguém a comprar um livro, o que você coloca lá na contracapa do livro? Você coloca
a parte mais importante do livro. E é isso que eu quero fazer aqui com você. Eu quero colocar diante de nós o texto que eu considero talvez o mais importante desse livro, das Escrituras. Está lá em Mateus capítulo 7. Por que eu considero esse texto tão importante? O Senhor Jesus tem alguns sermões que ele trouxe enquanto estava aqui, nesse mundo. E um deles, talvez o mais conhecido que você já deve ter ouvido falar, é o Sermão da Montanha, que começa ali em Mateus capítulo 5 e vai adiante até o 7. E nesse Sermão da Montanha, o capítulo 7 é justamente onde registra o final da mensagem de Jesus. Então, vamos dizer que é o ápice. Se num sermão a gente vai caminhando, construindo uma ideia e chega no seu ápice, no momento maior, o capítulo 7 é esse ápice do maior sermão que nós temos na Bíblia, do sermão mais importante de Jesus. E o capítulo 7 é esse ápice desse sermão. Então eu quero usar esse texto para buscar te convencer a isto, a não apenas ser um consumidor de coisas a respeito da Bíblia, não apenas ser um consumidor de pregações sobre a Bíblia, não se contentar, por exemplo, nisso que nós estamos fazendo aqui, mas em você ir além e viver aquilo que nos é orientado, que é medite nesse livro dia e noite. Então, Mateus capítulo 7, vamos começar no versículo 13 e 14, onde está o texto que deu nome aqui para essa nossa meditação, né? As palavras de Jesus que dizem assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Preste atenção nisso. Jesus está afirmando que existe uma porta que é larga para essa nossa existência. Existe um caminho que é amplo. E os que percorrem esse caminho amplo, fácil, têm um destino que é a perdição eterna. E ele está dizendo que estes são muitos os que entram por ela. E no verso 14, Jesus prossegue dizendo: mas como é estreita a porta e como é apertado o caminho que leva para a vida. Em algumas versões você vai ter assim: e como é difícil o caminho que leva para a vida. São poucos os que a encontram. Você percebe esses dois caminhos de uma vida espiritual? E a pergunta que eu quero colocar aqui para nós inicialmente é: você tem vivido uma vida espiritual que não te demanda esforço? Pare e pensa hoje na sua vida espiritual, na sua caminhada espiritual. Ela te demanda esforço, te demanda dedicação, demanda tempo da sua parte? Porque se a sua resposta for sim, de acordo com o que nós acabamos de ler, você não está caminhando no caminho difícil. Você não está caminhando no caminho apertado. É só uma constatação. Se a sua resposta a essa pergunta, se você tem tido esforço na sua vida espiritual, se ela demanda algo de você, é porque você está no caminho difícil. Agora, se sua vida espiritual não te demanda tempo, não te demanda dedicação, não te demanda busca, não te demanda fazer recusas, abrir mão de outras coisas. Se a tua vida espiritual não te demanda nada disso, não te demanda esforço, a constatação simples é que você, infelizmente, está no caminho amplo. Passou pela porta larga. Já parou para pensar sobre isso, da importância disso? E talvez alguém
responda dizendo, mas eu estou tranquilo porque o que eu escuto muito dizer é que Deus é amor. Então, eu estou tranquilo com isso. Ou talvez você, com essa confrontação, porque a palavra de Deus nos confronta quando a gente lê um texto como esse, uma mensagem dura como essa de Jesus, e a gente começa a buscar na nossa mente algumas coisas que nós já ouvimos, né? Como esse fato, não, Deus é amor e no final vai dar tudo certo. No final todo mundo vai ser salvo porque Deus é amor. Ou talvez você acalme seu coração pensando, não, mas eu frequento a igreja, uma vez aí no mês, uma vez na semana, eu vou em determinado lugar, eu presto o meu culto, eu participo. E eu quero te convidar para a gente continuar lendo o nosso texto. As palavras de Jesus, aqui no capítulo 7, no versículo 19 até o 22. Veja só o que a palavra diz para nós. Jesus dizendo, toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, pois eu nunca os conheci. Texto forte, texto que nos impressiona, porque Deus, como você já ouviu e muitos ouvem, ele é de fato amor, mas ele também tem outros atributos e um deles é ser santo. E a santidade de Deus não convive com a iniquidade. E a palavra nos diz em vários momentos, o próprio Cristo fala muitas e muitas vezes sobre o fogo do inferno e que serão lançados no fogo do inferno aqueles que vivem na iniquidade, aqueles que caminham pelo caminho largo. Por isso, esse alerta, não confie na sua bondade. Lembra o texto ali que nós acabamos de ler, Senhor, em teu nome. E eles falam duas vezes, Senhor, Senhor. E isso é o que eu quero dizer para você, não confie na sua bondade. Eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom trabalhador, eu sou um bom pai de família, não sou um ladrão, não sou um roubador, não sou um desonesto. Eu só vivo a minha vida. Não confie nisso porque não existe ninguém que seja bom. A Bíblia vai dizer que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Você veja que nesse texto onde as pessoas alegam, Senhor, nós fizemos tantas coisas em teu nome, Jesus vai dizer, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Porque até mesmo se você é uma pessoa que pratica boas obras, se você é uma pessoa que ajuda os outros, a palavra de Deus vai dizer que as nossas boas obras diante de Deus são como trapo de imundícia. Por que isso? Porque toda a nossa boa obra já vem manchada pelo nosso pecado, pela nossa queda, pelo nosso afastamento de Deus. E não importa que você viva uma vida completamente abnegada, completamente devotada a Deus. Não importa. Nada disso será suficiente diante de Deus. E nós deveríamos temer a Deus diante de uma palavra dessa. Quando nós ouvimos Jesus falando isso, existe um caminho largo que conduz à perdição e existe um caminho estreito que conduz à vida. Nosso coração deveria se encher de temor. Isso é o mínimo da sabedoria.
Provérbios capítulo 9, versículo 10 vai dizer assim, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria divina, não a sabedoria dos homens, a sabedoria divina, a sabedoria que conduz para a vida. Porque se nós vivemos nossa vida ignorando o nosso destino eterno, não temendo os alertas de Jesus, da sua palavra, nós não temos de modo algum a sabedoria de Deus. No texto paralelo desse que nós estamos lendo aqui, em Mateus capítulo 7, temos o texto paralelo dele, que Lucas também relata essas palavras de Jesus. E na forma que Lucas relata, é muito interessante, vale a pena nós lermos. Lucas traz isso no capítulo 13. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é aqui, né? Olha só. A partir aqui do 25, vamos ler. Lucas capítulo 13, versículo 25. Olha só. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês tentarão entrar e não conseguirão. Desculpa, eu pulei aqui a linha. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Texto, mais um texto, né? Como a gente está vendo esses textos, essas palavras de Jesus são fortes. As pessoas desesperadas vendo que estão condenadas à perdição eterna. Senhor, por favor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço. Eu nem sei de onde são vocês. E aqui me chama muita atenção. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo. Ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: eu não os conheço. Eu nem sei de onde são vocês. E aqui novamente: afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Essa percepção que eu comentei com vocês, que nós temos hoje dessa familiaridade com as coisas da Bíblia, porque nós escutamos podcasts, porque nós ouvimos muitas músicas do meio gospel, porque nós escutamos às vezes muitos pregadores que têm aos montes na internet. Essa familiaridade, né? Senhor, mas nós comemos e bebemos contigo, porém Jesus não os conhece. E isso é o que eu quero fazer com que você pense sobre isso hoje. Você vai arriscar seu destino eterno, a eternidade sua, acreditando apenas em terceiros, naquilo que você ouve a respeito? Como pastores enganadores que dizem Deus é amor, e eu não consigo imaginar um Deus amoroso lançando pessoas no inferno. Discurso de alguém conhecido, por exemplo, como Ed Renekiewicz, tão famoso, e fala algo tão absurdo como isso: Deus é amor e no fim todos serão salvos. Nós acabamos de ler textos tão simples, uma leitura tão simples, e você, a partir de uma leitura dessa, você já consegue perceber a falsidade que é a declaração de alguém como Ed. Mas nós precisamos nos assentar e ler e meditar nessa palavra. Outros falsos mestres vão dizer: não, seja uma pessoa boa, siga a sua consciência, e é isso que importa, porque no final todos os caminhos vão levar a Deus, desde que você siga isso de um coração, com um coração sincero. E o grande perigo é o que o inferno vai estar cheio de pessoas sinceramente enganadas, sinceramente perdidas, como a gente acabou de ler aqui em Lucas.
Mas eu e você temos que aprender a temer a Deus, a buscá-lo. Lucas 12, 5, um pouquinho antes desse texto que nós lemos, ele diz assim, olha, eu, porém, mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem autoridade para lançar vocês no inferno. Sim, digo a vocês, a este vocês devem temer. Palavras de quem, querido? Jesus. Vocês devem temer aquele que tem autoridade para lançar o corpo no inferno. Nós tememos tantas coisas nessa vida, tememos as doenças, tememos a violência, sermos mortos, sofremos a violência desse mundo. Jesus está falando, mas estas coisas só têm o poder de nos matar nessa existência aqui, que é tão finita e tão pequena. Mas nós às vezes vivemos de forma que não estamos temendo aquele que tem o poder de colocar nossa alma, nossa vida na eternidade, de vida ao lado dele ou do inferno. Você percebe a incoerência? Quando nós não temos tempo para pensarmos naquilo que é a coisa mais importante da nossa vida. E talvez, diante disso, alguns também levantem a questão, mas é difícil, sabe? É difícil porque cada um diz uma coisa. Quando eu me aproximo e vou buscar coisas sobre a Bíblia, cada um diz algo. Então, sabe, diante de tantas opções, de novo, a opção é a inércia. Eu vou ficar aqui parado. Deixa eu aqui seguir meu caminho, porque é tanta coisa, cada um dizendo uma coisa, cada um tem sua opinião. A moda hoje de dizer que tudo é relativo. E aí a gente pensa, não, então eu estou justificado. Deus vai entender que no meu tempo tinha muita gente falando e cada um falando uma coisa. Não. Vamos voltar para o nosso texto, Mateus capítulo 7. E agora a gente vai pegar um pouquinho antes do versículo 13, onde a gente começou, no capítulo 7, no versículo 7. Presta bem atenção nesse texto que a gente vai ler. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, olha como Jesus sempre está frisando esse fato de que nós somos maus, lembra? Quando eu digo que nossas obras são insuficientes, porque nós somos maus. Vocês sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. No texto paralelo que nós temos aqui, desse de Mateus, lá em Lucas, no capítulo Lucas no capítulo 11, nesse texto paralelo, Lucas vai falar que justamente o que Jesus está dizendo aqui, sobre peçam, busquem, batam, que vocês vão encontrar. Ele está falando do Espírito Santo, dessa busca pela presença do Espírito Santo em nós. E a presença do Espírito Santo em nós é justamente quando nós somos selados, quando nós encontramos a verdade do Evangelho. Você tem isso em Efésios capítulo 1, versículo 13. Aquele que crê na mensagem do Evangelho é selado com o Espírito Santo. Então ele está falando dessa busca. Se você se propor no seu coração buscar a Cristo de forma verdadeira, de forma honesta, eu quero Cristo, eu quero conhecê-lo de forma verdadeira e se aproximar das Escrituras com um coração sincero, buscando a verdade, você pode ter certeza que você vai encontrar, que o Senhor vai te selar com o Espírito Santo dele, vai te guiar, porque ele está prometendo, busque, a porta lhe será aberta.
essa porta estreita que nós estamos falando vai ser aberta para você se você buscar com um coração sincero, se você buscar em espírito e em verdade. Aqui eu posso trazer um pouco do meu testemunho. Há muitos anos atrás, né? Eu, pela graça de Deus, tive essa compreensão de quão preciosa é a palavra de Deus. E comecei a ler, comecei a buscar. E ao mesmo tempo em que eu li, a gente sempre também busca. Isso é normal, você buscar pessoas que falam, pregadores que falam das Escrituras, livros bons. Só que é normal nessa caminhada nós esbarrarmos com falsos mestres. E eu caminhei e escutei muitos falsos mestres. Né? Um deles até meus amigos brincam, o Benny Hinn, no seu início. E Ed René, que eu citei aqui, escutei tantas e tantas mensagens, mas Caio Fábio, muitos anos ouvindo suas mensagens, R.R. Soares, li livro do T.L. Osborne, Teologia da Prosperidade, Determinar a Cura, tantas linhas enganosas, tantos caminhos perigosos. Mas veja, querido, enquanto eu os ouvia, eu nunca deixei de estar sempre lendo as Escrituras. E é isso que é o meu foco hoje. Enquanto você ouve tantas outras coisas, nunca deixe de meditar no livro desta lei, de dia e de noite, de ter o seu relacionamento pessoal. E o Senhor Deus, Ele faz aquilo que prometeu, Ele vai abrindo seus olhos. Eu cito um exemplo aqui para você. Enquanto eu escutava Ed René, e eu percebia no meio das suas pregações citações e mais citações e mais citações, cada vez mais. Isso há muitos anos atrás já. Ele citava mais filósofos do que a Bíblia. Chegou a ter uma pregação que eu lembro muito bem até hoje, em que ele não leu nenhum texto bíblico, mas ele citou Nietzsche, citou uma série de escritores, mas ele não citou a Bíblia. E aquilo foi me acendendo uma luz. Opa, aqui tem algo estranho. Por exemplo, o tempo que eu escutei Caio Fábio, muito interessante, um homem com muita sabedoria, no entanto com enganos sutis, perigosíssimos, onde ele nega as Escrituras como um todo. E eu fui percebendo, vendo coisas que ele falava, confrontando com textos bíblicos, buscando orientação de pessoas que eu via que são pessoas de confiança com bons frutos. E os meus olhos foram sendo abertos. Sabe como que Deus te guiando? Hoje eu percebo assim a forma com que Deus me guiou de forma tão misericordiosa para longe desses falsos mestres, desses falsos ensinos. Isso é mérito meu? É capacidade intelectual minha? Não, de forma alguma, querido. É o que nós acabamos de ler. Peça e será dado. Busque e encontra. Bate e a porta vai ser aberta. Mas busque na fonte que Deus nos orientou, na palavra. Foi a palavra que Ele nos deixou. Porque isso é a prática que o Senhor nos orienta. Veja aqui no capítulo 7, olha só. Quando Jesus chega na conclusão, olha como isso aqui é valioso, querido. A conclusão do capítulo 7 de Jesus. Capítulo 7, versículo 24, aqui de Mateus, nosso texto. Jesus está aqui, como a gente já falou, a gente está no texto principal, a gente está no ápice, agora a gente chegou no ápice total. Quando Jesus diz, portanto, resumindo tudo que eu disse aqui no Sermão da Montanha, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. E ele vai seguir, né? Que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus está falando para nós, sejam prudentes, é um alerta de Cristo, sejam prudentes. E o que é a prudência dessa vida? Qual é a maior inteligência, a maior sabedoria que eu posso aplicar nessa minha vida? O que Jesus está dizendo que é ser prudente? É ouvir
a voz dele, as palavras dele, e não só ouvir, mas praticar. Entender que a Bíblia não é um livro normal. Quando você lê em João capítulo 14, 26, Jesus falando para os seus discípulos, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar um conselheiro, eu vou mandar o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome e ele vai ensinar vocês em todas as coisas. E olha o que ele diz, e ele fará vocês lembrarem de tudo que eu lhes ensinei. Jesus está dizendo para os seus discípulos, o Espírito Santo vai fazer com que vocês lembrem de tudo que eu lhes ensinei. E obviamente quando você olha para a beleza, para a grandeza do que está registrado no Novo Testamento, é impossível para homens comuns lembrarem de tantos detalhes da beleza do que foi ensinado por Jesus, se não for pelo Espírito Santo. E o que eles escreveram aqui nos evangelhos, o que Paulo escreveu depois daquele encontro tão poderoso com Jesus, todas essas coisas que você tem aqui são inspiradas pelo Espírito Santo, sopradas a eles. É a palavra de Deus. Esse é o valor atribuído pela palavra de Deus no nosso Novo Testamento. E não só o Novo, o valor atribuído por Deus ao que está no Antigo Testamento. Quando você lê Josué capítulo 1, versículo 8, você tem Deus aconselhando Josué. E o que Deus aconselha? Josué, não deixa de mencionar as palavras deste livro e meditar nelas de dia e de noite. Fale sobre elas, para que então você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Deus enfatizando para Josué, mencionem, fale sobre essa palavra, medite nela de dia e de noite, não é final de semana, não é de vez em quando, é todos os dias, e é de dia, e é de noite, é todo o tempo, ela tem que ser parte da nossa vida. Diante disso, diante do valor das Escrituras afirmadas por Jesus, dizendo, ouçam, seja sensato, seja prudente, ouça a minha voz, pratique. Por que nós insistimos em ignorar a Bíblia? Isso é o que me impressiona. Por que diante de tudo isso, nós insistimos em ignorar a Bíblia? Vivemos os nossos dias como se estivéssemos sem tempo para meditação nas Escrituras. Como se houvesse alguma outra coisa que fosse mais importante do que ouvir a sua palavra. A Bíblia nos chama, a Bíblia como que quer nos chacoalhar, dizendo, sejam prudentes. Jesus está falando, sejam prudentes. Construa sua casa sobre a rocha. Porque isso, afinal de contas, é o que importa, sobre o que a sua vida está construída. Se estiver sobre a rocha, o seu fim é a vida eterna. Se sua casa estiver construída sobre a areia, sobre nenhum fundamento, você está no caminho largo. E o seu fim é a perdição. Quando a gente lê em Hebreus, tem uma palavra muito boa que a gente pode trazer junto para essa palavra prudente. Olha só, Hebreus capítulo 2. Vamos ler aqui do verso 1 ao 3. Olha o que diz. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Sabe? Quando a gente ouve tanta coisa, ouve tanta pregação, tanto podcast, tantas coisas, mas será que você está prestando atenção? É preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos? Olha o alerta aqui. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa palavra que eu quero que você grave também. Negligenciarmos tão grande salvação. As Escrituras estão expostas diante de nós. O Senhor Jesus, o nosso Deus,
de forma poderosa, preservou esse livro. Cuidou para que esses livros aqui chegassem até nós, para que nós pudéssemos ouvir a palavra, para que nós pudéssemos ser edificados e sermos guiados. E ele ainda nos alerta: se vocês negligenciarem tão grande salvação, quem poderá livrar vocês? E esse é o meu clamor hoje para cada um de nós. É o clamor da palavra dizendo: não sejam negligentes. A palavra está diante de vocês. Lembra da parábola das 10 virgens? Provavelmente sim. Todos nós acho que conhecemos. E Jesus fala que havia 5 prudentes e 5 insensatas. Novamente, outra palavra que combina com a negligência, a insensatez. Mateus capítulo 25, verso 1, vai falar, né? E diz que essas insensatas, elas não tinham o quê? Elas não tinham deixar acabar o azeite, que é justamente o símbolo do Espírito Santo que nós acabamos de falar sobre aquilo que aqueles que buscam são selados com esse Espírito Santo. E vai dizer que essas insensatas, que deixaram acabar o azeite, vai dizer que elas foram tomadas de um sono e adormeceram. É exatamente isso que eu comecei a falar esse vídeo, sabe? Essa percepção de pessoas, de muitas pessoas que estão como que adormecidas, num sono espiritual, sem se perceberem a necessidade de buscar a Deus de forma pessoal, de forma verdadeira, como que adormecidos. E é esse estado de dormência espiritual que nós precisamos perceber, precisamos ser despertados e deixarmos de ser negligentes com isso. Porque Deus nos dá um livro e daí não lemos. Deus nos dá a sua igreja e nós não a amamos. Não temos entusiasmo com a igreja. Deus nos dá um reino, Deus nos insere num reino. Sabe, quando nós oramos, venha a nós o teu reino, o reino de Deus, a igreja, os filhos de Deus, e nós não servimos a esse reino. Percebe? Temos a Bíblia, não lemos. Temos uma igreja e não a amamos com o amor de Cristo. Temos um reino à nossa disposição e não servimos a esse reino. Negligenciamos os nossos dons. Por isso é tão fácil nós percebermos e respondemos isso para nós hoje. Será que eu estou no caminho estreito? Será que eu de fato passei pela porta estreita? É só olhar para a sua vida de forma sincera. E isso eu não posso fazer por você. Eu só posso olhar para a minha vida. E você só pode olhar para a sua vida agora. Enquanto a gente caminha para o fim, eu só quero te pedir isso. Olhe para a sua vida de forma sincera. Olhe para a sua caminhada, olhe para os seus pensamentos. O que domina seus pensamentos? O que domina as suas conversas? O que faz parte da sua conversa? Sobre o que mais você fala? O que domina as suas leituras? Quais são os ambientes que você mais frequenta? Isso vai falar muito a respeito de qual caminho você está trilhando. Tem um exemplo que o Paul Washer traz que eu acho incrível. Um exemplo tão simples, uma ilustração tão simples, mas eu acho ela muito esclarecedora. Ele diz para que nós imaginemos, imagina você aguardando uma pessoa chegar para um compromisso. Um amigo seu chegar para um compromisso. E esse amigo chega um pouco atrasado. E você pergunta, o que aconteceu? Você atrasou para o nosso compromisso? E esse amigo diz, eu me atrasei porque eu estava vindo, você não vai acreditar, eu estava vindo e fui atingido em cheio por um caminhão, uma Scania, me pegou em cheio. Mas eu me atrasei um pouco, mas estou aqui. Você vai ficar olhando para ele e vai dizer assim, como assim? Ou você vai pensar, ou ele enlouqueceu, ou é um baita de um mentiroso. Como assim você foi
atropelado por um caminhão, uma Scania, e você está aqui só um pouco suado, um pouco cansado. É impossível que você tenha sido atropelado por um caminhão e esteja aqui. Você deve estar morto, deveria estar morto ou no hospital em estado grave. Porque nós sabemos que o impacto de um caminhão em uma pessoa é devastador. Agora, aí ele faz essa analogia, essa comparação. Imagine você sendo atingido, impactado pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Pela verdadeira compreensão do que Cristo fez na cruz por você, miserável pecador. Imagine você sendo atingido de forma verdadeira, encontrando a palavra de Deus, encontrando o Evangelho, sendo transformado, sendo selado pelo Espírito Santo de Deus. Será que esse impacto do Senhor Deus sobre a sua vida não seria um impacto correspondente ao impacto de um caminhão sobre a vida de alguém? Será que é possível eu continuar vivendo a minha vida do mesmo modo, sendo verdadeiramente impactado pelo encontro com Deus em Cristo Jesus, na sua palavra? Então, se nós olhamos para a nossa vida e ainda vemos penso como o mundo, eu ainda caminho como o mundo, eu falo, o que me agrada falar é apenas as coisas do mundo, aquilo que as pessoas que me agrada estar junto é igualzinho no mundo, é porque eu ainda não fui atingido por esse caminhão do amor de Deus, por esse caminhão da graça de Deus. Então continue procurando, continue batendo, de forma alguma desista. Continue buscando, porque nós acabamos de ver aqui que é uma promessa de Deus. Se você bater, se você procurar, a porta lhe será aberta. Você será atingido por esse caminhão, por essa Scania do amor de Deus que vai transformar o seu coração, que vai transformar a sua mente, que vai mudar por completo. Procure, busque. Essa é a mensagem. Não seja negligente, seja sensato. Não ignore a palavra de Deus. Não viva como se você fosse viver para sempre nessa existência aqui terrena. Se preocupe com o destino da sua alma, se preocupe com a sua eternidade. E para encerrar, o que eu preciso fazer então para ser salvo? Talvez você pergunte. E eu quero te convidar a abrir Romanos capítulo 10, versículo 9, texto tão conhecido, que diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. É interessante a gente entender o contexto que isso aqui é trazido para nós. Aqui no capítulo 10, Paulo está falando com muita tristeza no coração justamente de como os judeus ignoraram a justiça de Deus. Presta atenção nessas palavras: negligência, ignorar. Os judeus ignoraram a justiça que veio de Deus. Ignoraram o que Cristo veio fazer. Eles disseram: nós não precisamos de um Salvador, nós temos a lei de Moisés. Nós somos filhos de Abraão. E eles assim ignoraram a justiça que veio de Deus. E Paulo escreve isso aqui com o coração quebrantado, porque os seus irmãos judeus estavam ignorando a justiça que veio de Deus. E eu e você, cada um de nós podemos viver uma vida inteira fazendo essa mesma coisa que os judeus fizeram, ignorando a voz de Cristo. Como eu faço isso? Ignorando o livro
que registra a voz dele, não lendo os evangelhos que relatam a vida, a mensagem, a obra de Cristo, não lendo o livro de Atos que relata todo o começo da igreja do Senhor Jesus e a atuação poderosa do Espírito Santo, não lendo as preciosas cartas de Paulo às igrejas, não compreendendo como foi o início, como é a vontade de Deus para os seus filhos. Como eu ignoro Jesus, não conhecendo as cartas de João, o discípulo amado, não conhecendo as cartas de Pedro, não conhecendo o que Judas escreveu, não conhecendo o Apocalipse, ignorando a voz de Cristo registrada por seus discípulos. Assim eu ignoro. Mas não, o chamado é para que nós não ignoremos, mas confessemos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e creiamos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mas essa fé, como que eu tenho essa fé? Como eu adquiro essa fé? Como eu tenho essa certeza de que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos? Essa fé inabalável. O próprio texto vai nos responder no capítulo 10, no versículo 16 de Romanos. A fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ouça a voz de Cristo. Ouça. Se aproxime dele. Se esforce na vida espiritual. Tenha disciplina, tenha tempo, porque a porta é estreita. O caminho é difícil e são poucos os que passam por ela. Já o que conduz à perdição, a porta é larga, o caminho é fácil e são muitos os que entram por ela. Então não se impressione com multidões, não se impressione com pregadores que têm estádios cheios e lotados, com igrejas com área VIP, com pastores leiloando tênis e os mais diversos absurdos que a gente vê pela internet. Não se impressione com multidões. Não se impressione. As multidões seguem os falsos mestres, as multidões seguem o caminho largo, as multidões dão ouvidos aos lobos e aos enganadores. Quanto àqueles que seguem Cristo, ele chama de pequenino rebanho. Viva uma vida de intimidade com Cristo. Esteja disposto a abrir mão de muitas coisas, porque a porta é estreita, porque o caminho é difícil. É a palavra de Jesus. Essa palavra pode te incomodar, talvez, hoje, ouvindo ela, mas não são palavras minhas, é a palavra de Cristo. O caminho é difícil. Você precisa abrir mão de muitas coisas para recebê-lo, para receber a vida, para ser conhecido dele. Que essa palavra fique no seu coração, que essa palavra frutifique no seu coração e se ela for bênção, sempre gosto de lembrar, né? Se inscreve no canal, se inscreve ali, que daí sempre que vem vídeo novo você é notificado e ajuda o canal a crescer mais. Dá o joinha ali, clica no joinha e acima de tudo compartilha o vídeo. Copia o link, manda para alguém ser abençoado. Que seja para uma pessoa, mas mande. Como eu comecei falando, o Senhor não busca as multidões. O Senhor, nosso Deus, busca servos, pessoas que queiram caminhar para Ele, viver com Ele, de coração sincero, estejam dispostas a bater, a buscar, enquanto ainda é tempo. Que Deus abençoe, que a graça de Cristo esteja com todos e até o nosso próximo vídeo.